A missão ABINC constitui para o nosso povo a grande prova de que as classes dominantes brasileiras estão cada vez mais distanciadas dos interesses nacionais e preferem, por isso, recorrer ao apoio estrangeiro. Na sua presença entre nós temos, assim, a confirmação do grande ensinamento que o camarada Prestes nos transmite em como enfrentar os problemas da revolução agrária e anti-imperialista ao afirmar: impotentes e desesperados, sentindo cada vez mais ameaçados seus velhos privilégios, os homens das classes dominantes, classes cujo papel histórico terminou e cuja existência já se tornou hoje um obstáculo ao desenvolvimento da nação, separam-se dela e vão buscar fora de suas fronteiras um apoio estrangeiro para a defesa daqueles privilégios caducos e condenados. Com efeito, já há bastante tempo o governo de Dutra, cada vez mais agachado diante dos tubarões da América do Norte e do governo de Truman, vem procurando atrair para o Brasil a participação do capital monopolista Yankee nos empreendimentos nacionais. Semelhante forma de agir do governo brasileiro, ao mesmo tempo que indica uma vergonhosa traição aos interesses nacionais, revela sua incontestável incapacidade para a solução dos nossos principais problemas. Há pouco mais de um ano era a visita do secretário do Tesouro americano, Mr. Snyder, que vinha ao Brasil, a convite de governo de traição nacional da Dutra. Pois bem, foi dessa visita que resultou o envio da missão ABINC ao Brasil. Naquela ocasião, Dutra pessoalmente entregou um memorandum confidencial a Mr. Snyder solicitando ao governo americano, conforme confessa o jornal, de 22 de julho de 48, fosse para aqui enviada uma missão americana, a fim de estudar com uma equipe brasileira uma fórmula que resolvesse positivamente tanto os problemas relacionados com o desenvolvimento do Brasil como os que dizem respeito às necessidades de expansão do capital americano. O resultado é que a missão ABINC teve de esperar somente o tempo necessário à cassação dos mandatos dos comunistas para surgir no Brasil com toda a sua vasta equipe de magnatas americanos, pisando em nosso solo como numa colônia dos Estados Unidos. A chegada da missão ABINC coincide com o aumento da subordinação do governo brasileiro ao imperialismo americano e com uma penetração sem precedentes dos Estados Unidos, do capital monopolista Yankee em nosso país. A subordinação do governo de Dutra à política expansionista dos círculos dirigentes americanos já se tornará visível na Conferência de Bogotá. Entretanto, depois da capitulação vergonhosa dos representantes do Brasil nesse conclave, o governo brasileiro levou a um ponto jamais alcançado sua subordinação ao governo de Truman e aos interesses Yankees. É este o motivo por que a missão ABINC dá as ordens e o governo de Dutra obedece. Mr. ABINC e os magnatas norte-americanos, apoiados pelos seus lacaios nacionais, exigem não somente a liquidação de quaisquer barreiras comerciais, alfandegárias ou fiscais, mas também maiores garantias para o capital estrangeiro investido no Brasil. Mais do que isso, a missão ABINC quer ver posto em prática o desejo dos americanos de fiscalizarem e controlarem seus capitais e exige uma porcentagem anual de retirada dos lucros maior do que é permitida por nossas leis. Persistindo nesse intento, a missão ABINC pretende fazer uma nova investida com o Tratado dos 27 itens, que encontrou reprovação geral da opinião pública brasileira ao ser apresentado ao país. Voltam, assim, os americanos a insistir na tese da reciprocidade, um dos principais sustentáculos desse insolente tratado imperialista. Terrivelmente prejudicial ao Brasil, é evidente que ela só trará como resultado facilitar e aprofundar a penetração do imperialismo americano em nossa pátria. Seria algo como a reciprocidade de tratamento entre dois lutadores, um com luvas de boxe e outro de mãos amarradas. Cumpre dizer que essa tese imperialista é muito do agrado do governo brasileiro. Por isso mesmo a missão ABINC tem os pés e as mãos inteiramente livres para sustentar que o capital norte-americano deve ser tratado em pé de igualdade com o capital nacional. Visitando o Brasil, Mr. Snyder frisara que um categorizado agente da Vacuum Oil Co., também de passagem pela nossa terra, havia sintetizado numa frase, por sinal bastante cínica, o espírito predominante nos setores mais responsáveis e influentes da finança americana. Colocai no alto do pão de açúcar um painel com os seguintes dizeres: os capitais estrangeiros e nacionais serão equiparados em seus direitos e deveres, e não faltará mais dinheiro para o desenvolvimento econômico do Brasil.
É essa tese, tão calorosamente defendida pelos imperialistas yankees em Bogotá, que se procura, com tanto entusiasmo, ajustar ao desonrado argumento da nossa falta de recursos técnicos e financeiros para a exploração das riquezas nacionais. Nas classes dominantes brasileiras, a missão ABINC tem encontrado suficiente subserviência para a admissão de semelhantes teses. Enquanto os homens das classes dominantes e o governo brasileiro curvam a cabeça, tudo cedendo ao imperialismo só para não perder aquilo que, no justo dizer do camarada Prestes, não passa de privilégios caducos e condenados, a missão ABINC executa à risca a sua linha de conduta. Mr. ABINC não visita o Brasil em caráter particular. Recebeu uma incumbência do governo de Truman, que é o representante dos grandes trustes e monopólios yankees. Foi o governo americano quem nomeou essa missão, uma autêntica missão americana, que só os mais descarados lacaios do imperialismo ainda pretendem disfarçar como Comissão Mista Brasileiro-Americana. A orientação que ela vem seguindo é, portanto, a do governo americano, não podendo haver diferença entre os objetivos que a missão ABINC persegue e as declarações feitas por Snyder e McCloy no Rio, Marshall em Quintandinha ou Pavley em Bogotá. Todos eles afirmaram sempre que uma prioridade absoluta havia sido determinada para o chamado restabelecimento econômico da Europa e que o governo Yankee não tem nenhum interesse de fazer empréstimos aos governos sul-americanos. Se estes quisessem, teriam de contentar-se com capitais privados, mas nas condições já exigidas de igualdade de tratamento com os capitais nacionais. Essa nova tática do imperialismo americano, o camarada Prestes desmascarou-a no seu trabalho Como Enfrentar os Problemas da Revolução Agrária e Anti-Imperialista, afirmando tratar-se da nova forma de penetração que vem sendo cada vez mais utilizada pelo capital financeiro dos Estados Unidos nos países coloniais e semicoloniais, de empresas mistas ou de investimento conjunto de capitais locais e norte-americanos. Ela não exclui, porém, os empréstimos públicos e a empresas particulares, segundo as outras formas tradicionais de penetração imperialista. A única diferença é que agora os imperialistas americanos se recusam a fazer empréstimos de governo a governo, quando se tratar de países sul-americanos. Mas isso se explica principalmente no caso do Brasil, já considerado como quintal da América do Norte. Seu governo está suficientemente encabrestado ao governo do colosso americano, e já não se torna preciso submetê-lo por meio de empréstimos do governo dos Estados Unidos. O essencial para o imperialismo é tomar conta literalmente de todo o país, liquidar com toda a sua soberania e independência econômica. E isso é tarefa para os capitais privados norte-americanos, capitais que, de resto, pertencem aos grandes bancos oficiais yankees, como o Export-Import Bank, ou aos grandes trustes e monopólios de destacada participação e influência no governo americano. O governo Dutra, por sua vez, incapaz de resolver qualquer problema nacional ou popular, servo fiel do governo americano, vai-lhe apresentando uma a uma suas pretensões e conformando-se a cada solução que lhe dá o governo de Truman. No memorandum entregue por Dutra a Snyder, quando este visitou o Brasil o ano passado, não só pleiteava a vinda da missão americana. Também o ministro da Fazenda Correia e Castro, num esquema econômico, solicitava ao governo Yankee o empréstimo de 300 milhões de dólares. Visava o governo brasileiro com esse empréstimo pagar sua dívida externa e cobrir os sucessivos déficits orçamentários. O esquema foi levado ao presidente Truman, mas os Estados Unidos não concordaram com o empréstimo de governo para governo. O governo americano manifestou-se favorável à aplicação de capitais particulares no Brasil e preferiu despachar a missão ABINC para cá mesmo num momento em que Dutra e seu governo diziam não estar ainda preparados para atender a todos os seus desejos e prestar-lhe contas de tudo, como era devido aos seus patrões. Os homens das classes dominantes conformaram-se, contudo, à expectativa de poderem contar eventualmente com capitais privados norte-americanos. Com esses precedentes, a missão ABINC vem ao Brasil impor as suas condições. Quer verificar quais são as possibilidades para inversões de capitais particulares norte-americanos. Não visa fornecer qualquer empréstimo, como pretendiam os homens das classes dominantes, mas somente determinar em que espécie de negócios poderão os americanos tirar mais vantagens para a sua política expansionista e de domínio mundial.
Entretanto, os fatos estão se incumbindo de mostrar que, sem perder de vista o interesse de Mr. Abink pelo minério de ferro brasileiro, a soda cáustica, os adubos, o controle do nosso comércio exterior, bem como da agricultura e de nossas finanças, ou seja, de toda a nossa economia. Para o que desejam e exigem os americanos o levantamento de todos os recursos nacionais, as pretensões da missão americana se encontram no nosso petróleo. Um órgão da imprensa reacionária, insuspeito como o Jornal, em sua edição de 22 de julho de 48, ao anunciar a vinda da missão americana, procurava saber até que ponto sua presença entre nós poderia resultar na satisfação das necessidades econômicas do Brasil. E concluía afirmando: essa satisfação dependerá das proporções em que o Brasil se mantiver disposto a abrir o sinal verde para o capital americano, principalmente com referência aos direitos que esse reclama de participar na exploração de nossas fontes de petróleo em todas as suas fases. Sabe-se também, acrescentava o mesmo órgão, que já por ocasião de sua visita ao Brasil, o Sr. John Snyder frisou claramente o vivo interesse americano pelo aproveitamento mais rápido de nosso petróleo. O grande interesse da missão Abink, de um lado, pelo petróleo e, de outro, pela aplicação em igualdade de condições dos capitais privados norte-americanos nos empreendimentos de nosso país, indica que estamos em face de uma seriíssima ameaça à nossa soberania. Ela é agravada pela traição do governo de Dutra, que tem ido tão longe em sua subserviência aos interesses norte-americanos a ponto de aceitar e pleitear a concorrência do capital americano na formação de um banco central, destinado a controlar todo o sistema financeiro do Brasil. Os homens das classes dominantes se manifestam satisfeitos, por sua vez, com os propósitos da missão, e há até os que, como o conhecido agente Yankee Valentim Bolsa, se antecedem a Mr. Abink na defesa do sistema de empresas mistas. Facilitam, assim, a obra do imperialismo que visa com isto, como diz Prestes, além da vantagem inegável de absorver o capital financeiro de outros países e manobrar com toda a sua vida econômica, encobrir o caráter estrangeiro da exploração, nela envolver a própria burguesia local e conseguir sua proteção, como já vem acontecendo em nossa pátria com diversas empresas norte-americanas de que são sócios os principais homens de governo, parlamentares, ministros, como o próprio Sr. Correia e Castro, e os Morvan, Daniel de Carvalho, etc. A verdade é que a missão Abink, pelo seu caráter de órgão supervisionador de todos os nossos recursos e pela sua ascendência sobre o governo de traição nacional de Dutra, além dos propósitos que alimenta de controlar nossa economia através do capital americano e apoderar-se de nosso petróleo, constitui uma ponta de lança do imperialismo americano no caminho da recolonização do Brasil. Estamos em face de uma ação concreta dos círculos dirigentes norte-americanos, intervindo descaradamente em nossos negócios internos em escala muito maior do que lograra fazer o antigo embaixador Berle às vésperas do golpe reacionário de 29 de outubro ou o seu sucessor Pavley ao estimular a campanha anticomunista do governo de Dutra. Por outro lado, a missão Abink, mercê das pesadas obrigações que impõe ao país e das terríveis exigências feitas em troca da inversão do capital americano, representa mais um fator de agravamento das miseráveis condições de vida e da exploração imperialista em nossa pátria. Todavia, para o governo brasileiro e os homens das classes dominantes, a atuação ou interferência da missão Abink em nossos negócios é não somente desejável como também tolerada e digna de estímulo. É que, conforme assinala Prestes em seu trabalho, relembrando uma oportuna lição de Marx, eles já não podem disfarçar a dominação de classe com o uniforme nacional. As grandes massas, porém, cujo sentimento anti-imperialista cresce dia a dia, vão se sentindo cada vez menos dispostas a tolerar a traição e a inépcia do governo. Em tais condições, a intervenção das massas trabalhadoras vai se tornando mais e mais necessária para repelir as investidas dos imperialistas e seus agentes dentro do país. E é, sem dúvida, no grande movimento em defesa do nosso ouro negro e contra o Estatuto do Petróleo que se está cristalizando uma vasta frente única anti-imperialista, que bem traduz os sentimentos das grandes massas brasileiras em oposição ao domínio americano no Brasil. A presença da missão Abink, seus objetivos determinados na posse de nosso ouro negro, sua aliança aberta com os mais conhecidos agentes yankees partidários do Estatuto Entreguista do Petróleo,
aguçam o ódio dos patriotas e das vastas massas contra os exploradores norte-americanos. Essas condições facilitam o amplo movimento de todos os patriotas e das vastas massas para repelir a missão americana. A luta contra o Estatuto do Petróleo, já agora inseparável da luta contra a missão ABINC, constitui, pois, o grande ponto de apoio para derrotar as pretensões imperialistas. Eis porque, em face da missão ABINC, nosso papel, como comunistas, está em sabermos ocupar nosso lugar à frente das massas, terrivelmente exploradas pelo imperialismo americano e subjugadas pelo governo de Dutra, orientando-as e dirigindo-as em suas lutas. O certo é que a luta contra a missão ABINC deve ganhar rapidamente as massas, reconquistando a praça pública, passando as demonstrações e ações de massas, com formas de luta mais vigorosas, reforçando desse modo a luta contra o Estatuto do Petróleo. O povo brasileiro será capaz de expulsar a indesejável missão ABINC, apesar de todo o apoio que ela vem recebendo do governo de traição nacional de Dutra. Início da página. O estudo da história do PCB da URSS nos enriquece com a experiência da luta dos operários e dos camponeses do país soviético pelo socialismo. Da história do Partido Comunista, a bolchevique, da URSS. Edição Vitória.